Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumani Entrevista. A verdadeira amizade é aquela que nem sempre é presença, mas apesar da distância, nunca deixa de ser um laço. Ela supera a distância e não há barreiras que possam impedir um sentimento que foi criado por Deus. Ou como diria a minha entrevistada de hoje, criada por São José. Uma das primeiras amizades que fiz quando cheguei aqui em Caraguatatuba, infelizmente não mora mais aqui. De há muito nos deixou em busca de novas oportunidades. Mas mesmo morando hoje, a mais de 8.000 quilômetros de distância, mantivemos nossa amizade. E hoje, em viagem ao Brasil, é com muita satisfação que recebo a minha amiga Graziela Correia da Costa. Graziela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, César. Boa tarde, Marli. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E como você disse, a nossa amizade passa de nem sei quantos anos. Deve dar uns 30 anos, pelo menos. Pelo menos 30, né? Anos, porque eu já estou há 24 fora daqui. Imagina, é uma amizade que até me emociona, né? Eu me lembro dos meninos pequenininhos e você das meninas pequenininhas. Eu me lembro da Roberta, que era levada para o Chico. Então, é uma amizade de anos e anos e anos. Passamos boas coisas juntas, tristes coisas juntas e continuamos juntos. Com toda certeza. E toda vez que vocês vão aos Estados Unidos, vocês veem as meninas, pelo menos a Roberta. A Roberta já estivemos juntos, é verdade. Mas, Graziela, você sabe que a cidade cresceu. Você saiu daqui, a cidade devia ter alguma coisa em torno de 80, 90 mil habitantes. Hoje nós estamos com mais de 130 mil. Acredito então, que sim. Muita gente não te conhece, assim como muita gente te conhece, né? Com certeza. Vamos falar da sua vida. Eu sei que você nasceu em Santos, né? Nasci no dia 29 de dezembro de 1960, na Beneficência Portuguesa, em Santos. E fui criada em Santos até os 10 anos. Depois, quando eu tinha 10 anos, meu pai decidiu mudar para Caraguatatuba, para a Fazenda Poiares, porque Santos teve uma estagnação da construção civil. E meu pai sempre trabalhou com construção civil, ele fazia parte administrativa, né, de construção civil, ele era advogado e engenheiro, então ele administrava e construía. E ele chegou para minha mãe e disse: Santos estagnou, então vamos mudar para Caraguá. E então nós viemos para cá. Eu estudei a pré-escola, né, o primário, né, em Santos, e depois fiz até o 3º ano primário no Colégio Estela Maris, em Santos, e depois vim para Caraguatatuba e fui estudar no Grupão, né, que é na Praça Cândido Mota, onde hoje é o Museu Caiçara, que depois veio a se chamar Adali Coelho Passos, que no meu tempo ainda era Grupão. E a minha primeira professora foi a professora Lia Vieira, que eu admiro muito e tenho paixão por ela até hoje. A sua mãe contou, eu já entrevistei, ela contou algumas passagens, porque foi um choque a mudança, né? O que foi para você? Porque você, pelo que sua mãe nos contou, além de um bom padrão, você frequentava boas escolas, né? E de repente você veio para cá, eu vou usar uma expressão, mas não é pejorativa, uma salama, literalmente, numa fazenda, né? Foi um choque tremendo, na realidade, né? Eu me lembro que, logo que eu cheguei aqui, acho que a dona Lia deve lembrar disso, foi um choque no sentido de que eu estudava no colégio de freiras, andava de laço de fita, o meu uniforme era todo de tergal branco, de meinha, andava toda cheia de frescura, né? Era a própria... eu nem sei se hoje se usa esse termo, mas quando eu saí daqui se usava, né? Patricinha, né? Era a própria cifrininha, né? A própria... É Patricinha. É Patricinha, né? Continua sendo. Então, e quando eu cheguei aqui, eu passei a usar aquela saia cinza de uma prega na frente, era um cinto de plástico com uma fivela e uma camiseta branca com o símbolo da escola aqui. E eu usava uma mala de couro, porque era a mala de couro que eu levava para a minha escola em Santos, né? E aí eu me lembro que a primeira vez que a diretora entrou na classe, eu fui a única que levantei, né? A diretora entrou e eu levantei.
E aí todo mundo começou a rir da minha cara. Essa foi a primeira, assim, o primeiro choque que eu levei. Depois a segunda, assim, fora que eu levei, eu me lembro que foi a primeira vez que eu precisei ir ao toalete, né? Eu levantei a mão e disse, e a professora, a dona Lia, me disse, pois não, Graziela, o que você quer? Ela falou, eu queria ir ao gabinete. Aí também foi aquela gozação, né? Porque todo mundo dizia, posso ir lá fora, posso ir na casinha. E para mim, não, eu dizia, né, posso ir ao gabinete? Imagina, gabinete. Ninguém nem sabia o que era gabinete, né? Gabinete, sei lá. Enfim, e por aí foram, né? Coisas que eu fui passando, e aí o pessoal achava que eu era snob. Não era que eu era snob, é porque eu vim de um ambiente completamente diferente do que eu estava... É um choque cultural. É um choque cultural, né? Você é mais velha que o seu irmão? 1 ano e 2 meses mais velha. Sua mãe comentou alguma coisa que seu irmão que sentiu bastante também, né? Eu acho que ele sentiu mais porque eu acho que ele talvez entendesse menos a mudança, né? E nós éramos muito alérgicos, aliás, nós continuamos sendo muito alérgicos. E então as mordidas de pernilongo, de borrachudo, então a gente teve muita reação alérgica, né? E isso tudo pesou muito, né? Então... A tua mãe comentou que para ir da fazenda para a cidade era de charrete na época. Isso no tempo dela, né? No nosso tempo a gente tinha uma Rural Willys branca e azul e parecia um liquidificador, né? Nós íamos pulando, que acho que é que eu nunca tomei leite, mas acho que chegava coalhada, né, na escola, porque a gente ia chacoalhando, porque era um buraco, saía de um buraco e entrava no outro. Você morou na fazenda um tempo? Nós moramos na fazenda acho que 1 ano e 2 meses, enquanto meu pai construiu a casa na Avenida Arthur Costa Filho 39, que hoje é a Pousada da Costa, né? Tá, sua mãe comentou, se não me falha a memória, que ela que fez a planta, né? Porque o teu pai queria agradar e ela fez do jeito que é onde é a pousada. Onde é a pousada. Eles desenharam, né? E depois o Dedé Soban que foi o arquiteto, né? Aí eles tinham as discussões, o Dedé queria fazer uma coisa, ela queria que fizesse outra. Ele deu o ar de arquiteto, mas a planta foi dela, porque ela queria as metragens e as coisas do jeito que ela queria, né? E a vida social daquela época, nessa fase de idade? Não existia sociedade, né? Não, eu digo amizade com as crianças. Eu fiz e tenho amizades até hoje. Eu fiz amizade com o Zarouca, que a Sandra Arouca é minha amiga até hoje, e a Ninon, que era minha amiga, que eu mantenho contato no Facebook. Tenho algumas amizades, a Cristina Andrade, são amigas que eu mantenho até hoje. Depois eu fui para o ginásio, a minha comadre, que é a Mitico, que é minha amiga até hoje, que é a minha amiga, na realidade, mais antiga, a Josiane Ferreira Bueno, filha da Vera Nardi, que foi minha professora, que é amicíssima, e a dona Vera, que é uma pessoa que eu tenho contato bem estreito até hoje, que eram as pessoas que iam estudar comigo, que iam na minha casa, que eu ia na casa delas, né? Mas assim, por exemplo, pessoas que dormiram na minha casa era a Josiane e a Mitico. Eram assim, acho que as 2 únicas amigas que dormiram na minha casa e que frequentavam assim a minha casa mais próximas, né? Fora isso, era a Sandra Arouca, que eu ia, porque a dona Silvina era uma pessoa muito conhecida, já do meu avô, né? E a Cristina Andrade, porque eu à tarde ficava. Era a Inezinha, que foi minha professora, mas ela nunca estudou comigo, porque ela é mais velha do que eu. E eu conhecia todo mundo, como conheço até hoje, converso com as pessoas, eu sempre fui, assim, de conhecer, a gente fazia aqueles bailinhos de garagem, né? De conhecer. E tenho um amigo que mora na Argentina, que estudou comigo no 4º ano primário, que foi a dona Lia, que foi nossa professora, que é o Adolfo De Pascali, que nós somos amigos desde o 4º ano primário. Ele mora em Buenos Aires e até hoje somos amigos.
Dolfina não deu aula para você? A dona Dolfina nunca foi minha professora. Você fez o ginásio aonde depois? No Tomás Ribeiro de Lima. Professor Gardelin, que é um professor inesquecível, a professora Terezinha Rosa, que foi minha professora de inglês, o Tatu foi meu professor de matemática quando o professor Gardelin não dava aula, o professor Ângelo foi meu professor de português, o professor Roaldo Graciano, que é o famoso swing, que é uma pessoa que eu admiro, amo e tenho verdadeira paixão por ele, que é um dos professores mais cultos que eu conheço até hoje. E acho que se o Brasil continuasse tendo organização social e política brasileira, o Brasil não teria chegado desculpe, a posição que se encontra hoje. Não, tranquilo. Mas faz parte. Mas me fala uma coisa. Você falou, a sua mãe fez algum comentário, ou alguém fez algum comentário, que naquela época, no final de semana, não tinha quase o que fazer, né? E que o passeio da garotada era na praça. Você chegou a pegar isso? Muitas vezes, eu ia e só podia sair porque o Chiquinho era da Estrela, né? Da lanchonete Sim. Estrela. Então nós íamos para a praça e os meus amigos eram mais velhos, né? Então ela dizia, Chiquinho, Graziela tá aí na praça, você fica de olho. Porque ela era muito amiga da dona Zina por causa do bazar, né? Das senhoras. Então tinha o bazar que se reunia naquela época no Praia Hotel, aonde é hoje, ali na Setur, a Praça da Setur. Como é que chama aquela loja da Praça da Setur? Qual delas? Porque tem tantas agora. Não, a loja 100, não sei como é que chama. Não é loja 100. Aonde é a Galeria Jangada do Sim. lado. Como é que chama aquela loja? Eu não sei como se chama aquela loja. Enfim, ali tinha um hotel que se chamava Praia Hotel. E ali à tarde... na esquina. Na esquina, me lembro do Praia Então, Hotel. Ali tinha o Praia Hotel. E tinha frente para praia e também para praia. Isso, ali tinha o Praia Hotel. E ali se reuniam à tarde as senhoras para tomar chá e tal. Tomar chá. Tomavam chá e faziam bordados, costuras e tal para Santa Casa. Essas senhoras eram da Casa da Amizade, não? Não tinha nada a ver com a Casa da Amizade. E ali, então, a dona Zina ia, esse pessoal. E aí, quando a gente ia para a praça, no sábado à tarde e tal, ela dizia, Chiquinho, olha, a Graziela está aí na praça. E o Chiquinho dizia, não se preocupe, se precisar eu levo ela para casa e tal. Então, o Chiquinho sempre ficava de olho, né? Onde é que a Graziela está e tal, não sei o quê. O Chiquinho até hoje morre de rir, né? Tomei muito conta de você. Mas, Graziela, antes de a gente fazer o intervalo, nós vamos assistir um pouquinho de televisão. Ok. Vamos lá? Vamos lá. Oi, Graziela. Oi, César. Muito obrigada por me convidar para falar da minha amiga, minha vizinha e a primeira pessoa que fez Caraguá entrar no turismo realmente dito em Caraguatatuba. É muito bom ver você, parabéns por essa pessoa incrível, maravilhosa. E, senhores vereadores, ela merece uma moção, porque Caraguatatuba hoje é uma cidade turística, porque essa mulher foi secretária de turismo. Você é demais. Você entendeu? Porque eu falei que vocês tinham falado mal de mim ontem. Você jantou com ela ontem. Jantei com ela ontem, nunca imaginei. Ai, Luísa, você é demais. Ainda falei que conheço essa menina desde moleca, né? Imagina, Luísa, você é ótima. Eu conheço a Luísa e a Cris, né, desde de meninas. Nós somos vizinhas. Nós somos vizinhas. Eu me lembro até hoje, o dia que elas chegaram de Santos, né? E somos conterrâneas, né? Nascemos na mesma cidade, viemos morar na mesma cidade, moramos uma do lado da outra. Ela é santista também. Ela é santista, somos conterrâneas. Não só de Santos, como viemos morar na mesma cidade, né? Eu tenho a mesma admiração por ela como jornalista, acho a Malu. Todo mundo conhece ela como Malu, né? E para mim ela é Luísa, porque eu a chamo de Luísa, né? Mas adoro a Luísa. Nós jantamos juntas ontem na casa da Cris, né? E eu
Estamos voltando para esse segundo bloco com Graziela Corrêa da Costa, essa grande amiga. Graziela, e continuando o Caraguá, né? Porque a gente precisa especular a tua vida, né? Só por curiosidade, a gente não pode deixar a política de lado. Quem era prefeito quando você veio para Caraguá? Quando eu cheguei em Caraguá era o Silvio Luiz dos Santos. Pai do Sávio. Pai do Sávio, do Sérgio, da Silvinha, do Silvinho, da Selma, minha amiga, da Sérgia, que não tinha nascido naquela época. Eu me lembro da dona Severina, quando ela engravidou da Sérgia, foi quando nós chegamos aqui. Tomei muito sorvete. Ai, tomei não, tomo até hoje. Quando eu chego em Caraguá, a primeira coisa que eu faço é ir lá tomar sorvete. É o melhor sorvete. O melhor sorvete que existe. A primeira coisa que eu faço, eu chego lá e falo, eu encosto no balcão e digo assim, o que bateu hoje? Aí os rapazes olham pra minha cara e dizem, como é que a senhora sabe? Eu falo, meu filho, você não tinha nascido, eu já tomava sorvete aqui. E depois dele, quem foi? Você lembra? Depois do Silvio Luiz dos Santos, meu Deus. O Silvio foi depois do Altamir? Foi, depois do Altamir, foi. Depois do Silvio, será que foi? Não me lembro, acho que foi o Boneca. Depois foi a Terezinha. Que era a esposa do Boneca. Que era a esposa do Boneca. Depois acho que foi o Boneca de novo. Isso mesmo. Depois acho que foi o... Você lembra do nome do Boneca? Geraldo Nogueira da Silva. Isso mesmo. E a Terezinha era a Tereza Cury. Depois foi o Jair. Depois foi o Borabebe de novo. O José Borabebe. Borabebe foi caçado. Depois o Borabebe foi caçado e entrou o Zé Dias. Zé Dias, isso mesmo. Que eu amo de paixão, doutor José. Ai, como eu adoro o doutor José. Depois do Zé Dias? Depois do Zé Dias entrou o Trombini, que foi com quem eu trabalhei. Mas a gente vai deixar para o próximo bloco para falar. Bom, você cresceu, né? E como é que começa a sua participação na sociedade propriamente dita? Bom, eu fui secretária de Turismo e Esportes da Associação Comercial. Eu entrei na Associação Comercial, acho que no tempo do Paulo Noronha. No tempo que estava o Cachiura, Marquinho Galvão, Chiquinho, Fausto, o pessoal antigo da cidade. Então nós entramos mais ou menos na mesma época. Mais ou menos. Eu entrei junto com o Antônio Carlos, foi já na saída do Paulo para o acho que eu entrei um pouco antes de você. Eu te conheci na associação. No tempo do Dr. José, entendeu? E aí depois, quando saiu o Paulo, entrou o Antônio Carlos, aí o Antônio Carlos me convidou e eu continuei, né? E aí fiquei com o Antônio Carlos, acho que 2 anos, né, que o Antônio Carlos ficou. 2 anos. Aí os 2 anos que o Antônio Carlos ficou, e aí depois o Trombini foi eleito e eu entrei na Secretaria de Turismo. Aí fui secretária, porque... Não, eu acho, desculpe te corrigir, o Trombini foi prefeito... Quando o Antônio Carlos estava na Associação Comercial. Aí eu fiquei nos 2. Isso. E aí depois eu saí da Associação Comercial porque eu fui secretária de Turismo. Isso, essa época. E aí eu tive que sair de um para ficar no outro. Porque na realidade, quem era o secretário de Turismo era o Eduardo. E o Lima. E aí, o Lima eu me lembro. E aí depois eles saíram e aí eu entrei como secretária de Turismo do Trombini. E ganhou um grande amigo na Câmara Municipal. Qual era o nome? Roberto Comas, que me amava, ele me idolatrava. Não, era o estilo dele. Né? Ele não gostava de mim, né? Você sabe que ele faleceu, né? Não sabia. Faz algum tempo já que ele faleceu, infelizmente. Não sabia, não. Ele era um idealista, né? Ele era do PT, se não me falha a memória, acho que né? sim, Então ele era chato, né? Ele não gostava e acho que ele não gostava das nossas atitudes, e não é só porque ele não gostava, acho que ele não me conhecia, né? Porque ele não conhecia as pessoas da cidade, né? E ele não sabia de onde eu tinha vindo, né? De que família eu era. Então um dia eu me lembro que nós fomos fazer prestação de contas na Câmara e foi muito engraçado. Ele disse: senhora secretária, a senhora tem que prestar contas com que dinheiro a senhora viajou para o Nordeste,
Aí eu levantei e disse, senhor vereador, o senhor parece que não sabe de que família eu venho. Eu já viajei para fora do país, conheço diversos países e nunca fui secretário de turismo. Eu acho melhor o senhor procurar saber de que família eu venho, quais são os meus antecedentes e tudo, para depois o senhor pedir os meus, Me fala uma coisa, acho que na mesma época de oposição tinha o Wilson Vitório também, que era de esquerda, né? Mas o Wilson Vitório estudou comigo no Tinga. Não era de... O Wilson Vitório nunca criou caso comigo, porque o Wilson Vitório ele podia ser de esquerda, mas o Wilson Vitório me conhecia, nós estudamos juntos, naquela época chamava GESC do Parque Complementar, que hoje é a escola que tem o nome do meu avô, Eduardo Corrêa da Costa Júnior. Que o pessoal diz que é no Tinga, mas não é, né? É Poiares. Tá na divisa, porque é divisa. Eles dizem, a escola do Tinga. Aquela escola é dentro do Poiares, na divisa com o bairro do Tinga. O Wilson Vitório e eu temos a mesma idade, estudamos na mesma escola. Quer dizer, ele nunca criou caso direto comigo, porque ele conhece a minha família. Então, o Vitório nunca disse, secretário de turismo roubou, secretário de turismo fez isso. Porque ele sabe a minha família quem é. O que a minha família tem de propriedades, o que a minha família sempre proveu, quer dizer, era diferente do Comas, que queria que eu provasse com que dinheiro eu viajei. A minha família sempre teve dinheiro e eu sempre pude viajar. Agora o Comas não, queria saber com que dinheiro eu tinha viajado. Tomar banho, né? Nós tivemos naquela época nós tivemos outros vereadores, né? Você se lembra do Antunes? O Antunes, prefeito, dona Neuza Antunes, eu conheço desde criança. Quem mais eu me lembro daquela época? O Dacinho. O Dacinho, uma pessoa que eu adoro até hoje. É fantástico. Ele é primo da professora Vera Nardi, gente antiga da cidade. O Dadinho era daquela época, eu não me lembro se era do mesmo período. O Dadinho acho que foi anterior a isso. O Dadinho também. O Dadinho e a Madalena também conheço de criança, gente que... O Dadinho jamais faria qualquer coisa também, porque o Dadinho é uma pessoa que eu admiro, conhece a história de Caraguá, uma pessoa que eu amo de paixão, ele é a Madalena, pessoas que eu quero muito bem. Quer dizer, esse pessoal assim, antigo da cidade, né, que conhece e tal, jamais criaria problema comigo, né? O Almir Alves. O Almir sempre foi um amigo, uma pessoa querida, que também me conhece, ele, a esposa. Né, gente da cidade que conhece, sabe quem irmão. Nivaldo Alves também, outro que eu conheço desde criança. Quer dizer, esse tipo de pessoas que eram vereadores, que foram vereadores, gente que é da cidade, que a gente conhece, né? Agora o Comas, coitado, ele não sabia. Então ele entrou numa barca furada comigo, né? Abriu uma CPI contra a dona Gema, contra mim, contra a dona Azul. E, coitado. Né? Levou o tiro pela culatra, porque o que ele queria provar? Que a gente ia levar dinheiro? Imagina se eu ia pedir dinheiro de patrocinador para mim. O patrocinador pagava o evento direto. Como que eu ia pedir dinheiro para mim? Aliás, foi nessa época, até por causa de patrocínio, que eu, pelo menos, conheci o Rinaldo, né? Exato, da Antártica. Né? O patrocínio dava o dinheiro direto para o evento. Imagina se eu ia pedir dinheiro para mim. Você está louco. Eu ia pegar dinheiro de patrocínio. Eu não sou idiota. Você acha que eu estudei direito e ia fazer uma besteira dessa? Só uma coisa. Sem citar o nome, quem te antecedeu saiu por causa de algum rolo. Não sei. Isso. Não, você deve se lembrar. Não me lembro. Política eu já esqueci tudo. Não é política. Eu não vou citar o nome, claro, mas parece que algum dinheiro que era para ter ido para pagamento foi depositado, não que foi, ele tomou posse, mas ele depositou na conta dele e não podia, isso deu um rolo. Eu não sei. Eu me lembro, essa história eu me lembro, mas também não vem ao caso. E me fala uma coisa, nós tínhamos uma testa de ferro do Trombini, que era a chefe de gabinete. A dona Dolfina. Dolfina, como era o relacionamento com ela? A Gema falou que até ela não deixava entrar lá. Ela não deixava ninguém entrar. Dona Dolfina era muito engraçada, né? Chegava lá e dizia, dona Dolfina, eu preciso falar com o chefe. Ele está ocupado. Você fez agendamento com ele? Não fiz, dona Dolfina. Então, volte para a sua secretaria. Quando ele puder falar com você, eu lhe telefono.
E às vezes demorava 2 dias para ela me telefonar. Eu não tinha a menor dúvida, ligava para a dona Gema e dizia: chefa, eu preciso falar com o chefe. Então, se eu não conseguia falar com ele no gabinete, eu ia na casa dele, falava com ele, pronto, resolvi o problema. Me fala uma coisa, a Malu comentou aqui nesse depoimento que você é responsável, pelo menos, da entrada de Caraguá realmente para o business de turismo, né? Que se brincava de fazer turismo, era no achismo, né? E eu me lembro que você participou da fundação da Fundação Linha Verde, né? Conta para mim como é que foi isso. Bom, na realidade eu fui abençoada, né? Porque eu tive muita sorte. Porque quando eu entrei, né, para ser secretária de turismo, por uma dessas sortes da vida, quem entrou para ser diretor de turismo foi Luiz Renato Ignar, que é um grande amigo meu até hoje, e o Caíto, que foi o... Isso você fala no governo do Estado, No né? governo do Estado era o Luiz Renato Ignar, e o Caíto no governo federal, né? Então a gente tinha um respaldo a nível estadual e a nível federal, né? E os dois sempre foram muito meus amigos, assim, particulares, e como o Luiz Renato tinha esse conhecimento do Caíto, o Caíto acabou ficando amigo, e então a gente tinha esse acesso, né? E com isso Caraguá saiu ganhando, logicamente, né? O prefeito, que era o Trombini, e a dona Gema, sempre foram pessoas de um acesso muito fácil. O Luiz Renato sempre gostou muito do Trombini e da dona Gema. Nós fomos, acho que, umas 3 ou 4 vezes a Brasília. O Caíto nos recebeu lá por causa do Luiz Renato, entendeu? Então as portas se abriram para Caraguatatuba, porque a gente tinha esse acesso, né? Então, quer dizer, tudo deu certo e Caraguá realmente entrou no turismo nacional. E de onde surgiu a ideia da fundação? A Fundação Linha Verde foi uma ideia que veio por causa do plano diretor de turismo com o Luiz Renato Ignar. Entendi. Entendeu? E ele era ambicioso, né? Porque ele parecia que ia de Mangaratiba até Guarujá. Eu acho que é Guarujá. Né? Guarujá. Quer dizer, ele pegaria toda essa área, né? Todo o litoral norte entrava no Rio. No Rio. Exatamente. Quer dizer, durante o tempo em que o Caíto esteve em Brasília e a Secretaria do Estado esteve na mão do pessoal dessa geração, funcionou. Depois que mudou a política, é aquela história... O governo era MDB aqui, né? O Trombini acho que era MDB. Acho que sim, era, porque depois eu me filiei também a MDB, né? Então... Desculpe te cortar, o Temer teve aqui, inclusive. Temer? Eu conheci Michel Temer na casa do Trombini. Isso. Entendeu? Nós almoçamos com Michel Temer, acho que umas 3 ou 4 vezes na casa do Trombini e da dona Gema. Quer dizer, a gente tinha um respaldo naquela época que era tremendo. Quer dizer, Caraguá subiu no turismo muito. Nós fizemos calendário de turismo. Você vê, Caraguá saiu na Globo, Caraguá saiu na Bandeirantes, não sei se você se lembra. A gente teve Primeira vez que saiu, modéstia à parte, primeira vez que saiu na Globo foi por causa do Carnaval, porque tinha caído a serra, foi o Carnabril. O Carnabril, que nós fizemos o Carnabril. Eu era presidente da associação e nós que fizemos a... Lembra que nós fizemos camiseta com a Antártica, fizemos... Choveu mais do que em Carnaval e a Globo só falava bem. Exatamente, nós fizemos um auê danado. Com certeza. Quer dizer, tivemos todo o apoio da Antártica. Sim. Né? Me lembrei de outro vereador que apoiava muito, Tiãozinho. Tiãozinho, que Deus o tenha em bom lugar. O Tião foi maravilhoso. Olha, me dá até arrepio. Ele queria, inclusive, que o Carnabril viesse para o calendário oficial. Exatamente, para o calendário oficial. E eu sempre disse, gente, turismo não é política. Lembra que eu sempre batia nessa tecla? Vamos acabar com o turismo. O turismo é uma coisa que tem que ser levada pela parte dos empresários. Os empresários não, né? Os empresários não fazem nada, né?
São os hoteleiros que teriam que levar os... Hoje eu acho que eles têm mais participação. Eu acredito, Mas... não sei. Não, Eu tô fora daqui há 24 anos, não posso falar nada. Veja bem, através da associação comercial, e depois eles fundaram uma associação de hotéis e pousadas, né? Você se lembra do Wilson do Carasol? Lembro, o Wilson participava de todos os nossos ele eventos. participa, inclusive, do conselho, né? E eu sei que ele é uma das pessoas bastante ativas. E com isso, a própria associação comercial hoje tem tido... Não sei se você se lembra, nós tínhamos um livro que eu mandava todos os convites e fazia assinar protocolo. Porque depois chegavam para mim e diziam, porque a secretária não mandou convite. Eu dizia, tá aqui o protocolo que Vossa Excelência recebeu. E naquela época nós tínhamos uma vantagem, nós tínhamos todas as colônias de férias a nosso favor. Com certeza. Você se lembra disso? As colônias de férias davam apoio para a Secretaria de Turismo, para todos os eventos, as colônias de férias ajudavam a gente muito. Olha, nós tivemos 4 anos abençoados. Eu digo que a Secretaria de Turismo naquela época, olha, era a Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Recreação. Nunca entreguei tanta medalha, tanta coisa. Devo ao professor Chaves, professor Nilson. O Chaves estava no turismo. No esporte era o Chaves. Olha, o Chaves eu trabalhava de dia e de noite para o carnaval e o Chaves trabalhava de dia. Dona Azul, era o Guedes, o Nilson, aquele menino que eu adoro. Guedes também. Aquele menino que eu adoro, o Jaime, o Gerson. Olha, esses meninos eram maravilhosos. Meninos naquela época, né? Porque hoje já está todo mundo grande. Mas, Graziela, vamos ver mais um pouquinho de televisão? Vamos. Então vamos lá. Então, o que eu posso dizer da Graziela é que, assim, faz 23 anos que nós somos cunhadas. Ela é como o meu relacionamento com ela de irmã, né? Eu tenho 3 irmãs e a Graziela seria mais uma delas, né? O relacionamento que eu tenho é igual. O que eu acho mais bacana nela, assim, que é uma coisa marcante, é que quando eu saio na rua com ela encontra todo mundo quando ela vem pro Brasil. E aí ela encontra um passeio que é para demorar meia hora, acaba demorando 2, porque ela vai enroscando, encontrando todos os conhecidos, fazendo a maior festa para todo mundo, e faz uma bagunça, e ela faz bagunça mesmo, quem conhece sabe que ela abraça, ela beija, ela pergunta da família inteira e sabe da vida, e para saber, ela se interessa mesmo pelas pessoas, ela pergunta de verdade como que a pessoa tá, como que vai a família, e eu acho bem bacana isso. E ela faz isso independente da classe social da pessoa, seja quem for, ela não faz distinção nenhuma entre as pessoas. Então eu acho que é uma característica assim divertida nela e eu admiro bastante. Beijo, cunhada. Sou madrinha da Graziela de batismo. Amo a Graziela, ela é uma criatura adorável. Ela é como se fosse minha filha. Então, só isso que eu posso dizer dela. Não existe criatura melhor de coração e que eu amo muito. Madrinha. Imagina, 90 anos, minha 90 madrinha. Anos, olha só. Eu com 60 e ela com 90, imagina. Ela estava lá agora que eu fui te buscar, ela estava lá. É uma bênção, né? Dizer que eu tenho 90 anos e ainda tenho minha madrinha de batismo viva. E a cunhada? Minha cunhada é uma irmã, né? Minha cunhada é uma irmã. Eu amo minha cunhada, eu sempre digo que meu irmão não podia ter escolhido melhor. E é o que ela disse, ela tem 3 irmãs e a mim, né? E eu não tive irmã e tenho minha cunhada. Eu amo minha cunhada, eu converso com a minha cunhada toda semana, a gente bate papo 2 horas no telefone. O WhatsApp mudou a vida da gente. Agora pra mim facilidade, né? É uma maravilha, porque ela liga, se ela não liga para mim no domingo, eu já fico desesperada. Aconteceu alguma coisa. E eu chamo ela de cunhados, né? Cunhados não ligou, o que será que aconteceu? Ligo eu para cunhados, né? Cunhados, o que aconteceu? Não, estou enrolada, cunhados, eu ligo para você, né? Minha cunhados eu amo. Conheço uma pessoa que no domingo, agora o WhatsApp pode fazer chamada de várias pessoas, né? Conferência.
Tem gente aqui que começa às 9 horas da manhã e às vezes vai até às 9 da noite. Ai, Marli, olha aí, sobrou pra você. É minhas irmãs, as irmãs dela, os cunhados e não para de falar. E os netos, né? A os nora. netos, né? Também a nora, é isso mesmo. É isso aí. Mas, Graziela, vou pedir mais um minuto para o intervalo e a gente volta já já. Tá bom. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse terceiro bloco, Graziela Corrêa da Costa. Vamos continuar na história aqui da administração Trombini, né? Ok. Tinha um outro vereador, eu me lembrei agora no intervalo, que nós viajamos juntos uma vez para alguma coisa em Santos. O Eu não me lembro o Henrique nome Tremante. dele. Henrique Tremante. Ai, eu adorava o Henrique. Ele sumiu, né? Ele foi embora. Ele faleceu. Ah, ele faleceu. Há muitos anos, é. Ele mudou, Ele eu foi não pro sei norte ou não sei nordeste? se foi para Mato Grosso, não sei para onde ele foi. Mas ele faleceu, ele trabalhava com... Ele era engenheiro, acho. Ele era engenheiro e trabalhava numa coisa indígena, uma coisa qualquer assim. Mas o Henrique era ótimo, né? Ele dava todo o apoio para nós. Pessoa. Ele foi uma pessoa formidável. Eu gostava demais do Henrique Tremante. Outra pessoa que nós lembramos agora no intervalo também, Dona Azul. Como é que você conhece Dona Azul? A Zuzuquinha eu conheci por causa do carnaval. Ela chegou à Secretaria de Turismo por causa dos blocos, né? Bloco de carnaval. Ela estava ligada a um bloco, é verdade. Ela, o alemão, aquele pessoal, né? Baiana, do Tinga. A Solange estudou comigo. É mesmo? A Solange estudou comigo no Tinga. O pai dela, aliás, que era padrasto, vendia uns geladinhos, umas coisas que a gente comia, até no intervalo, né, da escola e tal. E a Solange estudou comigo. E eles tinham um bloco de carnaval, essas coisas, né? E a Zuzu e o alemão tinham um bloco de carnaval e chegaram lá. E ela já conhecia a Dona Gema e o Trombini porque ela trabalhou para eles na eleição. Era muito amiga da Dona Gema. E o nosso santo, acho que cruzou, né? Então eu fiquei amicíssima da Zuzu, da Guida. E uma coisa que pouca gente sabe, ela trabalhou junto com você no turismo sem nunca ganhar um tostão. Como voluntária. E a Zuzu era... Fiel escudeira. Fiel escudeira. Eu, para onde ia, a Zuzu, e tinha o Vaguinho, que era... O Vaguinho voltou agora para a cidade. Então, o Vaguinho era vereador, ajudava muito a gente. E, enfim, a Zuzu era... Para onde eu ia, a Zuzu estava junto. O Vaguinho, depois de que você foi embora, ele mudou, ele foi para o sul, foi lá para Santa Catarina, né? Foi vereador lá também, presidente da Câmara. E agora ele voltou a estar em Caraguatatuba, tem uma empresa de ar-condicionado. É? Eu entrevistei ele, deve ter umas 3, 4 semanas na rádio. Então, eu gosto Continua muito. a mesma pessoa, simpático. Eu gosto demais do Vaguinho. Então, esse pessoal... Agora, a Zuzu, a gente sente muita falta dela, né? Com certeza. A Zuzu era uma pessoa... E depois a gente deu a sorte de morar... fomos morar no mesmo edifício, né? Você morou lá também? Nós moramos no edifício Caraguá, né? Lá que era o antigo Castor ali, né? Diz que até o Antônio Carlos morou lá quando veio pra cá. É? Então, e aí a Zuzu, nós morávamos, inclusive no mesmo bloco, morava no segundo andar e ela no quarto. E a Guida levava pãozinho de queijo, sopa, elas eram como avós, né, para a Lucinda e a Roberta. E eu sinto até hoje muita falta da Zuzu. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos, elas foram as minhas primeiras visitas, a Zuzu e a Guida. E passaram o Natal, o primeiro Natal e Ano Novo nos Estados Unidos, a Zuzu e a Guida passaram conosco. A Zuzu tinha sido executiva de empresa, né? De grande empresa. Foi, ela trabalhou muitos anos em empresa. Sempre foi muito independente, culta para chuva. Super culta, ela falava inglês fluentemente. O que eu admirava muito nela, além
de ela ser amiga mesmo. Sua, então, não precisa nem falar. Mas era a visão dela que ela tinha da vida, né? Eu me lembro no Rotary conversando, você já tinha ido embora e ela já com uma certa idade, ela planejando ir para uma casa de idosos, repouso, né? é. Acabou não acontecendo por causa do irmão, do irmão, né? que foi morar com ela, morar com o Valdo, mas ela tinha um discernimento, né? Uma noção de futuro. Ela era uma pessoa super bem planejada. Exato. Ela era uma pessoa formidável. E a Dona Gema ajudou-a muito no final da vida. E cuidou, levou a médico e tudo. Ela é uma pessoa formidável. Dona Gema foi... O irmão foi morar com ela quando ele ficou viúvo. Quando Sônia faleceu, Isso. ele mudou para o apartamento dela e deu um suporte muito grande. E a Dona Gema, o alemão, deram aquele suporte de levar lá ao médico, né? E o alemão levava, buscava com o carro dele. Foram pessoas formidáveis. Mas se nós falamos do carnaval, eu vou te confessar uma coisa. Eu, em São Paulo, nunca tive contato com carnaval, né? Você via pela televisão, né? E eu conheci aqui um carnaval que, infelizmente, não existe mais. Temos vários, tem da praça, tem os blocos hoje, mas aquele estilo de carnaval com desfile como nós tínhamos, o último foi no último ano do Trombini. Não, os 4 anos da administração Trombini nós tivemos realmente um carnaval maravilhoso, nós fizemos arquibancada, fizemos os camarotes. O som vinha de fora. O som, E trouxemos aquelas bandas da Bahia. Da Bahia, isso. Né? Foi muito bom. Mas a gente tinha uma equipe de trabalho, nós éramos unidos, né? Naquela época era a professora Vera Peixoto, que era da educação, ela foi né? secretária. Ela foi secretária da educação. A gente se unia, né? Era um grupo unido de trabalho, né? Então todo mundo se unia, todo mundo trabalhava junto, as equipes eram, né? Naquela época a Polícia Civil, Polícia Militar. O Trombini gostava de carnaval. E o Trombini era um carnavalesco nato, né? E também as polícias se uniam, né? Tinha o Amandes, tinha o Romano, tinha o Rapace, sabe? Era um pessoal muito bom, né? Então, juntava, todo mundo colaborava, né? Juntava aquele pessoal todo lá na Setur, a gente fazia reunião para organizar tudo, todo mundo colaborava. Ai, meu Deus, eu sempre brincava que ele era o capitão, que hoje ele tem uma empresa de segurança. O Mark? O Mark naquela... é terrível, rapaz. Você não sabe como é o Mark hoje. Depois te conto. Mas o Mark era ótimo. Não, falando sério, é uma pessoa que eu adoro, é uma pessoa que tem um coração de ouro, mas homem difícil para você lidar com ele. Então, mas o Mark era ótimo, ajudava a gente. Quer dizer, era um grupo que todo mundo ajudava todo mundo, né? Então as coisas funcionavam. Né? A gente fechava Martim de Sá, fechava a Praia do Centro. Fechava. Era muito gostoso. Foi uma época muito boa. Até a Globo veio aqui. Pois é, até a Globo veio aqui, falava bem de Caraguá, depois a Bandeirantes. Quer dizer, foram 4 anos de ouro, né, para Caraguá. Léo Reichler, você se lembra, não? Não. Foi outro também, foi uma pessoa que me ajudou bastante na associação. Era judeu, né? Mas com uma experiência também de turismo muito grande. Quando eu saí, quem entrou... eu não me lembro o nome dele, que até encontrei com ele. No turismo? Foi o Wolfgang. Isso, o Wolfgang. Até quando foi a indicação nossa da associação. Isso, o Wolfgang foi ótimo, um doce de pessoa. Não, o Wolf sempre foi muito legal. Ele está aqui ainda, né? Tá, né? Ele era da Volkswagen, se não me engano. Ele era da Volkswagen, né? E ele, infelizmente, por causa da idade e peso, ele teve que colocar prótese no quadril, né? No fêmur, né? Então ele anda com uma certa dificuldade, mas gosta de viajar. O Wolfgang foi ótimo. Enfim, a gente teve... O Wolf é pena que ficou pouco tempo, né? O Antônio Carlos tinha compromisso. Ele tinha compromisso com a Vera Peixoto, a esposa do Carlinhos da farmácia, a Toninha, e com o Wolf, né? Os 3 meses de governo ele trocou.
É. Aí ele mudou. Mas política É o que política, eu digo. né? Turismo não pode ser administrado por política, né? Turismo tem que ser uma coisa Mas independente. olha, o Paulo Noronha foi bem no turismo, né? Mesmo com o Antônio Carlos, ele foi bem. Nós tivemos quem mais que se destacou lá? A família Bota, o Christian Bota, acho que foi. O Christian, foi muito bem no turismo, né? O Ricardo, mas Gaspar. não o Ricardo Gaspar, não. Não. O Ricardo Ribeiro, que foi o primeiro secretário de turismo do Aguilar Pai, né? Foi ele que criou o Caraguá Agosto. Ele era professor do módulo, né? Hoje ele leciona lá em São Sebastião, ele saiu da vida pública. O Caraguá né? Agosto é um sucesso. Um sucesso total. Espetacular. Quer dizer, hoje nós temos realmente uma agenda, né? Nós temos os eventos que a dona Heloísa criou na Fundac, né? Nós temos A Heloísa é uma pessoa super capaz. Né? Sem dúvida nenhuma, mas começa com você lá. Obrigada. É verdade. Mas, Graziela, nós temos mais um bloco ainda, e depois eu vou especular um pouquinho a tua vida lá fora. Vamos ver mais um pouquinho de televisão? Vamos. Então... A minha mãe, a Graziela, que está sendo entrevistada hoje, é uma pessoa muito corajosa, uma pessoa guerreira, que sempre correu atrás do que quis e não mediu esforços para dar o melhor para a gente, para suas filhas, a Roberta e eu. Realmente me sinto muito afortunada, muito contente de poder contar com a ajuda dela e o apoio dela, especialmente quando tem a ver com o meu filho, com o Mário Jorge. Muito obrigada, mãe, por toda a força, toda a ajuda que você nos dá diariamente, mesmo morando um pouquinho longe, você sempre se faz presente, e isso não tem preço, né? Um beijo muito grande para você, amamos muito você, com muito carinho. Então, o que falar sobre minha mãe? Realmente não tem palavras para descrever a coragem, a força que ela tem, que sempre nos deu, a mim, a minha irmã, a Lucinda também. E, bom, muito corajosa por ter nos levado para morar nos Estados Unidos há 25 anos atrás e sempre correu atrás de tudo que ela quis. Sou muito feliz por ter a mãe que eu tenho e sempre ter tido o apoio dela. Te amo muito, mãe. Beijos. São o orgulho da minha vida, né? Com certeza. E olha, eu quero deixar o depoimento. Eu falei pessoalmente, falei com a Lucinda direto, né? Gente, a educação, a gentileza dela foi fantástica. A Roberta eu tive mais dificuldade, a Lucinda até me ajudou, porque eu tinha mandado mensagem pelo Messenger, porque eu não tinha o telefone, né? Mas a Lucinda me surpreendeu realmente. E a última vez que eu a vi foi no casamento aqui no Brasil, né? Imagina, 15 anos atrás. Tá chorando, né? Aqui é fogo. Garanto que você não é a primeira. Não garanto que você não é a primeira. Elas são o melhor que eu fiz na vida, né? Mas no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho delas também, tá bom? Tá. A gente volta num minuto. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse quarto e último bloco, infelizmente, né? Com esse papo muito gostoso com a Graziela. Matando a saudade, né, César? Matando a saudade, você falou tudo. Bem matando a saudade. O pessoal não sabe, mas no intervalo ainda tem ele mais. Mas, Graziela, não dá para deixar de perguntar para você, primeiro, como foi chegar nos Estados Unidos, o porquê, né? E como é a vida lá, as diferenças entre Brasil e Estados Unidos? Deve ser um choque cultural muito grande sair de uma terra e ir para um lugar... Sair do Brasil para uma terra desconhecida, né? Desconhecida entre aspas, mas com cultura diferente, né? Na realidade, bom, já estou lá... Por que você foi embora, em primeiro lugar? Bom, eu fui embora porque era um sonho que eu sempre tive, né? Quando fiz 15 anos, meu avô me perguntou o que eu queria de aniversário. E eu disse que queria uma viagem. Então, eu queria ir para os Estados Unidos e para o Canadá.
né? Quer dizer, na realidade eu queria uma viagem. E ele disse, então vamos para os Estados Unidos. Então nós fizemos a costa atlântica inteira dos Estados Unidos, o Canadá e as Bahamas. Então nós fizemos Miami, Orlando, fizemos Nova York, Washington DC, depois fomos a Niagara Falls e a Toronto. Depois voltamos e fomos a Miami novamente. De Miami nós fizemos um cruzeiro a Nassau e a Freeport, né, num navio que se chamava Andréa C, da linha C. Então foram 40 dias de maravilha, né? Imagina isso em 1976, porque eu fiz 15 anos em dezembro de 75, né? Então eu viajei com 15 anos. Foi aí que eu perdi o meu primeiro ano escolar, né? E foi maravilhoso. E quando eu voltei dessa viagem, voltei com aquilo na cabeça, né? Um dia eu vou embora do Brasil. E como boa capricorniana, teimosa, né? Empacada, eu disse que eu ia embora do Brasil e fui embora do Brasil. Logo depois que termina o governo Trombini, que você vai, não é? Eu terminei, eu saí do governo Trombini em janeiro. Dia 1º de fevereiro eu fui a Gainesville, acompanhando meu pai e minha mãe, porque meu pai foi fazer um transplante de córnea na Universidade de Gainesville, porque Gainesville é onde você morava. Gainesville foi onde eu fui morar. Eu falo errado. Gainesville, porque meu pai foi fazer um transplante de córnea com um professor da universidade. E eu fiquei apaixonada pela cidade de Gainesville, porque era uma verdadeira floresta, né? Hoje a cidade de Gainesville cresceu muito, né? Em quase 25 anos. É uma cidade universitária. É uma cidade universitária, onde está a Universidade da Flórida, né? Onde tem os Gators, e é onde foi feito o Gatorade, que todo mundo toma, né? Gatorade. É por causa dos Gators, que é da Universidade da Flórida. Foi criado na Universidade da Flórida, onde eu morei. E quando eu estive na sua casa, você não estava. Pois é, exatamente, a primeira visita de vocês. E onde foi feito também o Truzopt, que é um colírio para as pessoas que têm glaucoma. E aí eu fui acompanhando meus pais, conheci umas brasileiras, aí conheci uma aluna da universidade, que se tornou uma grande amiga minha, que eu devo muito a ela, que se chama Neda, Maria Nedina Lima Bezerra, que é uma doutora em antropologia, e ela me ajudou muito, e eu acabei mudando para Gainesville. Eu fui em fevereiro, dia 4 de julho de 97, acabei mudando com as minhas duas filhas, a Lucinda e a Roberta, para Gainesville, e morei lá praticamente 19 anos. Elas estavam com que idade nessa época? A Lucinda tinha 11 e a Roberta tinha 10. Teve algum problema para elas irem? Não, nós mudamos, né? Lógico que a adaptação foi difícil, o idioma, elas tiveram que aprender inglês em 3 meses, porque na época que nós mudamos não existia esse programa de English as a Second Language, né? Que se chama ESOL. Né, que as escolas dão o curso de inglês para pessoas que vêm estudar e que não Exatamente, porque hoje quando você muda do Brasil para os Estados Unidos, você vai para as escolas e você tem esse curso. Então, quando é aula de inglês, você atende, né, uma classe de inglês, mas é uma professora normalmente latina, que dá essa aula para você aprender. Você tem um tempo para se adaptar e aprender inglês. Na época em que nós fomos para os Estados Unidos, não existia isso. Mas você concorda que é muito mais fácil você aprender um idioma lá mesmo? Lógico. Porque não tem saída. Eu sou da seguinte opinião: se você quer aprender um idioma, você tem que morar no país. Tá. Concordo com você. Eu não sou da teoria de que eu acho que você tem que estudar o idioma para você saber a base do idioma. Gramática. Agora, você tem que viver no país, né? Para você aprender o idioma. Senão você não aprende, né? Por exemplo, eu aprendi a falar Swahili, mas porque eu vivi na África, né? Na Tanzânia, no Quênia.
vivendo lá, você aprende o idioma. Aprendeu mesmo? Aprendi, então, falo fluentemente, mas falo o suficiente para viajar. Para viajar e até para viver lá, porque eu ensinei inglês e tive que aprender o Swahili, porque senão as pessoas não falavam inglês, eu tive que aprender o Swahili para poder ensinar o inglês, né? E o que você fez de trabalho lá? Porque você foi para lá com as meninas, você foi estudar também? Eu fui para estudar, né? Eu saí daqui com o visto F1, que é o visto de estudante internacional, né? Meus pais me ajudaram e eu estudei até 2003. Eu estive exclusivamente com o visto de estudante. Em 2003 que eu consegui mudar o meu visto de estudante para, então, o Green Card, né? Que aí, então, eu passei a ser residente permanente dos Estados Unidos, né? Aí é diferente, aí o seu status, né, muda. Você morando lá é mais fácil fazer essa mudança? Sim, você só pode mudar, se você está com esse visto, você só muda lá, né? Não, tem pessoas que, por exemplo, vão ao trabalho e conseguem um green card. Sim, mas aí você muda lá também, né? Tá. Porque aí você vai com visto de trabalho, você pode ir com H1B, com outros tipos de visto, né? Que eu desconheço. A minha filha, que trabalha com a Lucinda, que é de recursos humanos, ela que sabe exatamente isso. Eu sei o meu caso, e mesmo assim, hoje mudaram as leis. Porque eu fui... O Trump mudou tudo lá. Eu não sei, porque hoje tudo mudou, porque imagina, eu fui em 97 e o meu visto foi mudado em 2003. E depois de September 11, né, que foi, mudou tudo. Porque as leis mudaram todas. Então eu não sei mais nada, eu não entendo mais nada dessas mudanças. O 11 de setembro. O 11 de setembro, né? Aí mudou tudo. Então, eu não sei como são as leis mais para essas coisas. Mas, enfim, depois de 2003, aí eu mudei. Gozado, né? Havia uma expectativa muito grande que, com a entrada do Biden, né, que muitas dessas leis que vieram com o governo Trump, rigorosas, fossem ser amenizadas, mas, pelo visto, não aconteceu não, né? Ele está, acho que, com alguns projetos de modificação de leis. Ele agora fez algumas modificações para o pessoal do Haiti, que foi. Algumas pessoas ele mandou de volta, algumas pessoas ficaram, algumas pessoas foram para outros países. Mas, na realidade, você tem que levar em consideração que cada terremoto que acontece, cada furacão que acontece, todo o povo da América do Sul e da América Central vai embora para os Estados Unidos. Então, a demanda é muito grande. Então, as pessoas que estão do lado de fora não têm noção do quão difícil é para os Estados Unidos suportar essa carga, né? Porque cada terremoto em cada paizinho pequenininho, as pessoas vão embora. Então, já encheu Miami, já encheu Fort Lauderdale, já encheu... Quer dizer, hoje... Você vai para cada... Essa região é que nem a cidade de São Paulo, né? Tem gente de todo mundo. Exatamente, quer dizer, vai enchendo todas essas cidades, né? E você acha que esse povo representa a concorrência ao mercado de trabalho lá? Eu não acho. Eu não acho, porque acontece o seguinte: a mão de obra americana não quer fazer o trabalho braçal que o latino faz, né? Veja bem, na região onde eu moro, que é no norte dos Estados Unidos, que é um frio danado, porque hoje eu moro em Minnesota, né, que é no norte, que é divisa quase divisa com o Canadá. Quem faz a mão de obra é o latino, né? Eu pensei que lá para cima tivesse pouco latino. Não, tem bastante. Tem bastante latino. E todos contratados legalmente, porque as empresas de porcos são todos com um contrato legal do governo americano para o México. É uma lei que existe de acordo do México com os Estados Unidos. São todos contratados legalmente. Você está na divisa com o Canadá. A gente vê até por alguns programas de televisão, filmes, que no período de verão havia um trânsito muito grande de trabalhadores dos Estados Unidos indo trabalhar no Canadá e depois voltavam no inverno. Existe isso ainda hoje?
Eu acredito que sim, mas na região onde eu moro, por exemplo, as pessoas que vão trabalhar vão com contrato por pelo menos 3 anos. Essa região, esse problema mais de pessoas que vão e voltam por trabalhos temporários, é mais, eu acho, que na zona de demarcação, como é que chama? Fronteira. De fronteira entre os Estados Unidos e o México. Ali, Texas, na fronteira. Tá, entendi. Essa é a minha impressão, eu não sei muito bem. Eu falei por causa das leis do Trump, né? Porque antes do Trump, o Barack Obama, ele fez uma aproximação e que era muito produtiva com Cuba, né? Nós sabemos que Cuba tem cultura, tem um povo bom, né? Não tem esse tanto problema acabou aquele problema de ditadura, né? Mas eles precisam, porque eles sofrem embargo dos Estados Unidos. O Obama progrediu, né? Abriu algumas fronteiras, mas o Trump fechou tudo de novo e bloqueou o cubano de novo. São as visões de cada coisa política, né? Lá é 2 partidos, né? Republicano e são os republicanos, os democratas, e tem o lado que são os que não têm partido, né? Lá você pode ser político sem partido. Mas agora que você perguntou essa coisa dos que não trabalham no verão, no inverno, existe, porque, por exemplo, na empresa onde minha filha trabalha, a Lucinda, como é coisa de landscaping, né, de jardins, jardinagem, né? No inverno não tem emprego para eles, lógico, porque vira neve. Então a empresa, durante os meses de inverno, né, 3, 4 meses, eles não têm trabalho para esse pessoal, né? Então eles dispensam, eu acho, que esse pessoal. Nós temos eu tenho um sobrinho, né, que mora, é cidadão canadense hoje, né, e lá a coisa é feia do frio, né? E a Marli adora um programa chamado Home Health, que são pessoas lá no Canadá que compram casas e reformam. Né? E, você não vê aquele pessoal de manga de camisa nunca, né? É muito frio lá, né? Deve ser um... Bom, agora já aqui a gente está com calor e lá já está fazendo 2 graus, né? Onde eu moro já está 2 graus. Mas você está lá em cima, né? Você está perto de Niagara Falls. Niagara Falls. Niagara para a gente aqui, né? A gente tá perto e não tá, né? Porque eles são mais para cima. Toronto, Niagara é um pouquinho mais pro canto. Nós tivemos lá, aliás, nós fomos, né, em novembro e pegamos neve. Nós saímos de lá começando a nevar, né? Dezembro. Gozado que era uma nevinha fininha, fazia barulho no vidro, né? Faz Mas a vista lá é um negócio lindo, é muito bonito. Muito bonito. Eu saí de lá, estavam trocando as cores das folhas. Essa época é muito linda. Para mim, a época mais bonita do mundo é o fall. Amarelado, né? Tem são árvores que resistem, né? É um negócio muito legal. E o pinheiro que muda de cor, mas ele não morre. Ele fica... Tem o pinheiro cinza e tem o pinheiro verde. Né? E as outras que ficam todas secas, e depois é impressionante, né? Rapidamente, em um mês você vê aquilo tudo bonito, florido. A natureza é uma coisa maravilhosa, né? Vou perguntar o que muita gente quer saber. A gente sabe que o americano trabalha muito. Eu acho que talvez ele tenha mais responsabilidade no trabalho que o brasileiro, do modo geral, né? É a impressão. Não, muita. A gente trabalha... a carga horária é maior, né? Se levanta muito cedo... o horário de almoço é pequeno. É lanche. Não lanche. Tanto que a gente diz lunch, né? Lunch. E o pessoal vai, inclusive, às vezes com a marmita. Né? E muitas vezes a gente come na frente do computador, né? Eu cansei de almoçar na frente do computador. Mas também vai embora para casa mais cedo. Sim, você vai embora porque a gente começa a trabalhar às 7 da manhã, às 4 da tarde, você vai embora, mas também às 6 da tarde você já jantou e às 8 da noite você está na cama. E o intervalo de almoço, qual tempo é mais ou menos? 1 hora, às vezes 40 minutos.
né? E a gente não tem um mês de férias. Não, lá você não tem 13º, não tem... As férias parece que vão progredindo à medida do tempo que você tem de acordo com os anos que você tem de casa, né, de empresa, é que suas férias aumentam, né? E também a gente não tem feriados, dias santos, primeiro que não é um país católico, então você não tem. Lá, por exemplo, na empresa, eu trabalhei no Hilton, né, na rede Hilton de hotéis, só 3 feriados por ano. Os outros não são feriados. Dia de ação de graças? É Thanksgiving, que é dia de ação de graças. Como é a pronúncia? Thanksgiving. É o dia 1º do ano, né? E acho que era, não sei se 4 de julho. É alguma coisa nacional. São 3 feriados nacionais. Né? É 1º do ano, que é um feriado universal. Thanksgiving, que é o maior feriado do ano. E mesmo assim, na hotelaria você troca. Porque Thanksgiving lota a hotelaria. E às vezes não lota, porque como é um feriado familiar, os hotéis estão vazios. E Natal, que também não lota hotel, porque Natal lá não é nada, né? Por não ser um país católico. Gostado que você localiza alguns bairros, né? Dependendo da cidade que você está, você vê bairros que são católicos, porque colocam enfeite, luz. Normalmente onde tem latino, né? Onde tem latino. Agora, luzes, todos enfeitam. Mas tipo árvore de Natal, tal, eu acho que mas enfeitam, porque faz parte da característica americana, enfeitar. Você sabe acho que o lugar que a gente visitou, que mais a gente viu voltado para o Natal, foi a Alemanha. Realmente por exemplo, Alemanha chamou muita atenção, né, Marli? Realmente foi um negócio fantástico. Mas é muito bonito, porque também a Alemanha chama atenção, porque é um país eco, né? Pequenininho. Os Estados Unidos, para chamar atenção, precisa pôr muita luz, né? Porque é um país imenso. Mas, por exemplo, eu moro numa cidade de 3.800 habitantes. A cidade inteira iluminada. 3.800 é uma vila, praticamente. É do tamanho, sei lá, do Poiares, não sei de que bairro aqui, ou menor. Gente, eu vou dizer para você que 3.000 e pouco, acho que é Martim de Sá, viu? Então a cidade é inteira iluminada. Né? Fica tudo iluminado, tudo com arvorezinha, é uma graça. Porque é uma cidade muito pequena. Sem feriado, quantos dias da semana você trabalha em média lá? Os 6 dias, 5 dias? 6 dias, né? 5 dias, E se ganha por hora, né? Não se ganha por hora, Só ganha salário em cargo de chefia. Se você tem cargo de chefia, né, de gerente, aí você ganha salário. Se não é cargo de chefia, você não ganha salário, você ganha por hora. Ganha por hora. Se você é manager, né, que eles chamam, aí você ganha salário. E depende da empresa. Isso tudo depende da empresa, depende do estado. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos são Estados Unidos. É uma federação de verdade. É uma federação de verdade, não é como o Brasil. Porque aqui, Brasília manda no Brasil inteiro. Nos Estados Unidos, não. Washington, D.C. não manda nos Estados Unidos. Mas eu vou te confessar uma coisa. A pandemia mostrou que a gente está indo para uma federação, viu? Pois é, porque cada estado decidiu a sua coisa. Foi por decisão do Supremo, né? Principalmente no controle da pandemia, e foi que salvou muita gente. Exatamente. Né? Porque o que acontece... Por exemplo, as leis da Flórida são diferentes das leis de Minnesota, que são diferentes das leis de South Dakota. Eu tenho uma filha em cada estado e eu moro num terceiro estado, né? Então, a gente, na minha casa, vê bem a diferença, né? Porque cada estado é diferente do outro, né? E a legislação diferente vale também para criminal, para civil? Tudo. Por exemplo, olha, eu dirijo da minha casa para a casa da Lucinda. Eu tenho que prestar atenção, porque no outro dia eu fui multada, porque eu saio da minha estrada, a rodovia é a mesma, que é a I-90. E eu depois saio da I-90 e entro na I-60. Na I-60 eu saio do estado de South Dakota e entro no estado de Minnesota.
Só que no estado de South Dakota eu posso dirigir a 80 milhas a hora. Nós vimos isso. Quando eu entro no estado de Minnesota, eu tenho que diminuir de 80 para 70. E eu esqueci, fui multada. Porque você esquece que está saindo de um estado e entrando no outro. E às vezes o meu GPS lá esquece de dizer, né? Welcome to Minnesota. E eu me distraí, estava pensando na morte da bezerra, e pá, o policial, e eles fazem de propósito, né? Eles ficam, assim, 5 milhas logo depois que você sai de um estado para o outro eles e vem. São escondidos também? Ficam escondidos. Uma coisa que chamou a atenção para nós também, o estado que a gente viu lá, que maior velocidade podia se andar, é no Texas, né? E lá se tem muita área plana, né? E a fiscalização lá é feita de avião e de helicóptero. A polícia te fotografa lá de cima. Eles têm helicóptero, eles têm esse negócio agora novo, né? O drone. Eles vêm e eles não querem nem saber. Agora, o estado que eu moro é totalmente plano. Então, você vai daqui, você vê o carro lá adiante. E eles têm aquele negócio, né? É o detetor de velocidade, a gente chama de radar. Aí ele vem aqui assim, a senhora estava a tantas milhas por hora e tal, não sei o quê. Eu falei, pois é, sinto muito. A senhora estava, não sei. Ainda quando são 5 milhas, eles ainda não param você. Tá. Mas se você passou 6 milhas, pode escrever que ele vem atrás de você. Mais ou menos uns 10% de aí eles vêm com a luzinha acesa atrás de você, meu filho. Pode encostar, segurar na direção e esperar ele vir. E são educados? Extremamente educados. Porque eles têm a câmera pendurada, né? Mas a gente vê algumas cenas aqui de lá, às vezes, que arrepiam. Né? Existe algumas coisas de discriminação que agora está... É o que se mostra na televisão, né? Eu nunca tive problema. Dizem que existe, mas eu não... Graças a Deus nunca tive esse problema. Contato. A única coisa assim que já aconteceu, né? A gente, por exemplo, aqui a gente está acostumado, vem um carro de polícia, você dá preferência para ele. Isso, eles impõem isso. Né? Agora uma coisa lá que eu acho assim super interessante, que evitaria uma série de acidentes, é que, por exemplo, se tem um carro de polícia no acostamento, com um carro ou qualquer carro no acostamento, você faz fila na outra pista e ninguém passa na fila que está ao lado do carro que está no acostamento. O que me chamou a atenção, você lá se obedece uma rotatória, né? Sim. Preferência a preferência é de quem está. Não, mas eu cheguei na rotatória e logo depois chegou um carro de polícia na outra ponta. Aqui você deixa o carro da polícia. O carro da polícia não andou enquanto eu não entrei. Não anda. Não anda. Eles não têm. Eles são iguais a qualquer um. A qualquer um. E quer dizer, eu tive um amigo aqui que sofreu um acidente porque ele estava ajudando uma pessoa a trocar um pneu e veio um cara no lado e levou ele, né? Quer dizer, isso lá não acontece, porque a pessoa que está ajudando o outro a trocar o pneu, o carro que vai passar nessa faixa, ele não passa. Ele vai para o outro lado. Quer dizer, são algumas coisas que eu acho assim que a gente deveria copiar aqui, né? Então, eu acho legal isso, nesse aspecto. Mas isso, com o tempo, vai mudando, porque já mudou aqui o negócio já se mudou muito, de bebida. Uma coisa que me impressionou muito aqui em Caraguá foi quando foi implantada essa obrigatoriedade de você dar preferência pedestre atravessar a rua. Caraguá se adaptou numa velocidade muito grande. Eu acho isso excelente, porque as pessoas param. Agora, a rotatória param. aqui ninguém sabe como é que funciona. É lamentável. Porque lá fora você vê funcionar e funciona. Aqui é um salve se puder, quem chegar primeiro leva, infelizmente é uma pena. Mas isso com o tempo as coisas vão mudando, não é nada que o tempo não melhore, né? Existe muita campanha de educação de trânsito lá? Nas escolas? As campanhas vêm desde pequenininho, né? Porque na escola já tem. Tem a campanha, tem. Inclusive, para você tirar a carta, a própria... high school, né? A faculdade. Não. Não é faculdade? Não é faculdade. High school não é ginásio, é colegial. Colegial. No colegial, você faz curso.
Entendi. para tirar a carta, porque lá tira a carta com 16 anos. Ah, é verdade. É mais Então, tem um curso que você faz e já diminui o tempo que você pode fazer. Tanto que uma das minhas netas já fez. Chama Driver's Ed. É uma matéria que eles dão na high school, né? No ginásio, não, no colegial, que é para você que vai tirar a carta. Então, eles já dão aquela matéria no seu currículo. Muito legal isso. Então, aí é legal, quer dizer, eu acho que isso... Você falou ajuda. um negócio legal. Aqui no Brasil, com 16 anos, você pode votar, você pode tirar brevet para pilotar avião e não pode dirigir. Você acredita nisso? Não sabia. Até brevet você pode tirar, mas você pode pilotar um avião, que pode fazer um estrago muito maior, mas não pode dirigir. Uau, eu não sabia que podia pilotar avião. Pode pilotar. Com 16 anos Mas pode se você pode pilotar um avião, você deveria poder dirigir, né? Porque o Exato. avião é muito mais perigoso do que um carro, né? Quer dizer, na minha maneira de ver. Não, com certeza. O risco é muito mais. Na minha avaliação também, com certeza. Mas, Graziela, o que mais a gente deixou de falar? Eu acho que nós teríamos aqui conversa para um mês. Um mês? Pelos anos que nós nos conhecemos. É que conversar com você e a Marli é muito bom, né? Porque pela amizade que nós temos e pelo tanto que nós conversamos, nós podíamos conversar aqui muitas horas. Mas queria imensamente agradecer a sua atenção, né? Esse programa vai na segunda-feira às 2h, vai estar primeiro na TV e a gente coloca também logo em seguida no Face e no YouTube, né? Você sabe que o da tua mãe deu uma audiência fantástica, né? Aliás, foi você que me alertou dos Estados Unidos enquanto estava. Você viu? É verdade, é verdade. Tá, mas se quiser mandar uma mensagem para os seus amigos, fique à vontade. Então, eu agradeço imensamente o convite seu e da Marli de estar aqui. E não sei se eu vou ter a audiência da minha mãe, porque minha mãe mora em Caraguá. Eu já estou há 24 anos fora do Brasil. Eu nem sei se as pessoas lembram de mim. Você ajudou na audiência dela, porque você andou divulgando para muita gente, isso eu tenho certeza. Bom, vou mandar para os meus amigos, né? Vamos ver se eles vão assistir como assistiram da minha mãe. É porque é muito fácil você fazer propaganda para a mãe, né? Agora, fazer propaganda para mim é chato, né? A gente se autopromover é ruim, né? Agora, promover a mãe é muito mais fácil. Mais uma vez, muito obrigado. E a você, querido ouvinte, que nos prestigiou com a sua audiência, não, perdão, a Contra-Regra está avisando. Tem televisão ainda e eu estou comendo a bola. Vamos ver mais um pouco de televisão primeiro, olha só. Oi, vovozinha. Muito obrigada por estar sempre com a gente e a passar as férias conosco na casa da tia Lu. Te amo muito. Beijos. Amamos muito você e estamos com saudade. Beijos, vó. Beijo. Te amo. Vovô, I really miss you. I'll give you hugs and kisses. I love you very much, vovô. Vovô, eu te amo muito. Tô com saudade, vovô. É uma gracinha ele falando. Lindo, né? Muito, muito legal. Esses 5 são a razão da minha vida. O que a gente faz sem os netos e os filhos nessa vida, não? Motivo de muito orgulho, com toda certeza. Desculpe, eu tinha esquecido dele. Meus 3 netos. E ele tinha mandado em inglês, aí a Lucinda falou, não, eu vou te mandar com a câmera deitada, porque eu peço para o celular deitado, né? Mas ela não falou do que vinha em português. E o moleque fala bem inglês e fala português legalzinho também. E ainda fala espanhol. Fala espanhol. Os 3 falam português, inglês e espanhol. Olha, muito legal. E ainda faltaram os 2 genros, que são 2 filhos para mim, viu? É mesmo? Olha, se fosse pegar todo mundo, né, aí você não falava. Aí não ia ter graça. Não, muito obrigada. Eu queria deixar um agradecimento às tuas filhas, que foram muito gentis, tá? Muito obrigada. Elas são o orgulho da minha vida, a Lucinda e a Roberta. E não posso deixar de agradecer também o Rinaldo, que o Rinaldo me ajudou também. Tá. Paixãozinha é hors concurso. Tá, e a você, querido ouvinte, que nos prestigiou com a nossa audiência, nosso muito obrigado. Até a semana que vem. E um pedido. Vocês entrarem lá no YouTube, tá? Se inscreve lá, porque a gente está precisando para poder pôr o programa inteiro.
porque a gente gostaria de estar fazendo ao vivo e o YouTube só permite que você faça transmissões com mais de 1 hora se você tiver o número mínimo de inscritos. Então, fica aqui o nosso pedido. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.